Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra O pecado, assim como Davi lutou. Em o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. mais uma vez bem forte. Bom dia, irmãos. Todo mundo está elétrico esta manhã. Mas vocês não são peixes. Alguém achou que eu queria parecer bonito hoje? Eu quero terminar bem. Importa muito mais terminar bem do que começar bem. Vocês trabalham com pessoas que estão começando na vida. Mas os alicerces e as convicções que essas crianças vão ganhar da palavra podem acompanhá-lo até o fim, para que eles morram de gravata. Também o fim desse congresso. E muitos de vocês eu nunca verei mais até o céu. Portanto, eu queria terminar bem. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Carta escrita para os irmãos Filemon, Áfia, Arquipo, Onésimo e quantos outros não sabemos. Capítulo 1 e versículo 21, novamente. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a todos os seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo,
Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Podemos curvar as cabeças e aproximarmos do mesmo Senhor que Paulo agradecia. Essa é uma das maravilhas do Evangelho, que nós podemos falar com o mesmo Deus com que Paulo falava. Podemos orar, podemos fazer os mesmos pedidos e podemos interpretar o ministério que Deus nos deu, tão importante nesse texto, tal como Paulo interpretava o seu ministério. Vamos orar pedindo, todos pedindo, claro, para que Deus não somente esteja entre nós, porque Ele está aqui, onde 2 ou 3 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele promete estar no meio, mas para que a sua presença no meio de nós nesta manhã possa fazer com que verdades de sua palavra se tornem básico em nosso cosmovisão, como nós ouvimos ontem, para que cheguemos a interpretar as decisões que temos que tomar, como gastamos dinheiro, como nós namoramos, como nós criamos filhos, tudo do ponto de vista de Deus e não apenas do ponto de vista dos psicólogos e dos sábios deste mundo. Podemos orar assim? Senhor amado, estamos aqui diante de Ti, numa dependência total e absoluta, porque nossa capacidade, Senhor, diante das importantíssimas verdades que estão na Tua palavra, é uma dependência que realmente nos humilha até o chão. Nós não temos essa habilidade, Senhor, que gostaríamos de ter, de fazer com que Tua palavra se torne viva e eficaz para mudar maneiras de pensar, atitudes, visões do mundo. Mas Tu podes. E por isso que estamos te rogando que nesta última oportunidade que eu estou tendo, que Tu sejas o Senhor deste texto, que nós tenhamos algo desse amor pelo Senhor que Paulo mostra nesse texto, e que nós possamos chegar bem no fim, tanto como aquelas crianças que a gente está discipulando. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Após a Segunda Guerra Mundial, Helmut Thielicke, não o Paulo, não. E o nome não se escreve da mesma forma. Era pastor em Hamburgo, chegou na América e falou o seguinte: vocês aqui na América do Norte não têm uma teologia do sofrimento. Eu não sei se vocês têm ou não uma teologia do sofrimento. A maravilha é que tanto Jesus como Paulo tinham. E se nesta manhã nós pudéssemos captar o que quer dizer teologia do sofrimento, como o Deus de Romanos 8:28, aquele que faz todas as coisas boas e ruins se
concordarem para o bem daqueles que o amam, aqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Isso, meus irmãos, envolve, sem qualquer exceção, sofrimento. É verdade que alguns aqui vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Alguns, aparentemente, vão escapar sofrimento, porque vão ter vidas tão tranquilas, tão cheias daquela paz do Senhor, que a aparência, pelo menos de fora, é que você não tem nenhuma razão para derramar lágrimas, você não tem nenhuma razão para pedir que as coisas mudem para o melhor, porque você não está sofrendo. Não esqueçam que a palavra de Deus diz, em este versículo 24, eu me alegro nos meus sofrimentos. Tiago disse, capítulo 1, versículo 2, abracem as aflições e provações da sua vida como amigos, não como inimigos. Isso é complicado. Eu espero que ainda esta manhã nós possamos entender um pouquinho mais o tremendo valor que Deus dá ao sofrimento dos seus santos. Paulo declara nesse versículo algumas coisas que nós temos que captar bem claro em nossa mente, e sabemos que ele não queria dizer algumas coisas que ele rejeitaria com toda veemência. Por exemplo, temos certeza que quando Paulo diz, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, que Paulo não está dando respaldo para aquela doutrina que Maria e os santos, aqueles homens e mulheres do passado, que foram tão santos, que seu mérito superou suas próprias necessidades, de modo que você pode captar um pouco desse mérito e aplicar para sua falta. Paulo não crê isso de forma alguma. E muito menos que o martírio de Paulo, lá para as idas do ano 67, lá em Roma, fora dos muros, onde ele foi decapitado, que essa morte teria algum valor vicário para perdoar pecados. De forma alguma Paulo aceitaria isso. Toda a sua doutrina contraria essa ideia falsa. Portanto, temos que tentar entender o que Paulo quer dizer com isso, já que sabemos que esse texto é tão inspirado como qualquer outro. O texto diz assim, agora me alegro em meus sofrimentos por vós, e completo, preencho em meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Quer dizer que após a morte e ressurreição de Cristo, ele ainda está passando por aflições nos corpos e nas vidas dos seus servos, inclusive alguns que estão sentados na minha frente. Como? Pelo simples motivo que nós vivemos e ministramos num mundo caído, em que o senhor deste mundo é o diabo. Capítulo 4 de 2 Coríntios.
o Deus deste mundo tem cegado os olhos daqueles que não creem. E quem tenta penetrar essa cegueira, longe de esperar que eles abracem as verdades do Evangelho com muita gratidão e alegria, rejeitam. No grande congresso de Billy Graham, 83, 86, houve 2 grandes congressos em Amsterdã. Estava um jovem chamado Joseph. Veio de um país africano. E o testemunho dele foi o seguinte. Quero que foi contado acerca dele. Que ele estava viajando a pé, num trilho, na floresta, quando ele encontrou um crente, que como era normal na África, a gente para conhecer as pessoas que cruzam com o seu caminho. E nesse cruzamento descobriu que essa pessoa era cristã e ele explicou o evangelho para ele. Ele ficou absolutamente encantado. O poder de Deus alcançou ele tão maravilhosamente como alcançou Paulo na estrada de Damasco. Com essa nova verdade borbulhando no seu coração, ele fez 180 graus, voltou para a sua aldeia para contar para todo mundo o que ele acaba de ouvir. Depois de ele contar a história da salvação em Cristo, tal como vocês contam, lembra que eles só tinham ouvido uma vez. Os anciãos, os líderes da aldeia, mandaram prendê-lo, lançá-lo no chão e bater nas suas costas com arame farpada, trabalho de mulheres. Então as mulheres foram batendo as costas dele até ele perder a consciência, foi arrastada para a floresta para ser comida pelas hienas e Deus preservou sua vida. Ele começou a melhorar, as chagas cobriram e se cobriram e ele começou a engatinhar sobre um poço de água, e aos poucos ele começou a se fortalecer. Enquanto ele se fortalecia, passou essa ideia: eu contei bem, vou ter que voltar. Meus irmãos, eu não teria essa reação não. Quando ele tinha forças, ele voltou, começou a contar a história. Lá pelo meio da história, todo mundo diz: já ouvimos isso, é isso mesmo que ele falou outra vez, pega ele. Ele, novamente ele passa por essa terrível sofrimento. Chagas abertas, sangue por todo lado, perdeu a consciência segunda vez, foi arrastado pela floresta. Novamente Deus o protegeu com seus anjos, tal como ele fez com Daniel. Quando ele começou a melhorar novamente, era para morrer, ele disse: eu não contei bem. Terceira vez. A história é incrível, mas como foi contada para milhares de pessoas, eu creio que deve ser verdade. Quando ele contou pela terceira vez, e novamente mandaram prendê-lo e bater as suas costas com aquele arame farpado, ele viu uma diferença nos olhos das mulheres que estavam com lágrimas. E ele acordou na sua própria cama, e a aldeia se converteu. Eu pergunto com os amados irmãos, por que ele teve que sofrer? Resposta: para preencher o que falta das aflições de Cristo. As aflições de Cristo na cruz são redentoras, são resgatadoras, perdoam pecados, como nós vimos ontem. Mas sofrimento por Cristo, que está acontecendo em milhares de lugares neste mundo hoje, enquanto nós estamos gozando da vida mais gostosa que se pode imaginar aqui na Terra, um verdadeiro paraíso mundano.
eles estão em prisões, alguns estão sendo torturados, alguns estão sendo mortos em lugares que nós nunca ouvimos. Por que, Senhor? Resposta: preenchendo o que falta das aflições de Cristo, para que Ele possa logo voltar. Porque através do sofrimento, do avanço do Evangelho aos corações dos perdidos, o preço que Satanás cobra do servo do Senhor, que avança com o Evangelho, missionários, é tão grande, que vocês que tentam quebrar aquela casca dura que Satanás usa para defender seus adeptos, a luta é grande. A luta é grande. Paulo descreve os seus próprios sofrimentos. Com que finalidade? Capítulo 11 de 2 Coríntios. Se os irmãos querem ver, começando com o versículo 24, tem uma lista dos sofrimentos que ele passou em favor do corpo de Cristo. Fisicamente, primeiramente, 5 vezes fustigado com açoites, 39 a cada vez. Por que 39? Porque a Bíblia só admitia 40. E se a pessoa morreria, então quem está batendo nele poderia ser culpado de homicídio. O judeu não queria ser culpado de homicídio, daí eles sempre pararam com 39. 5 vezes. 3 vezes com vara romana. 1 vez apedrejado e deixado como morto. Os irmãos entendem que apedrejamento era para morrer mesmo. Não é apenas uma brincadeira de algumas pedrinhas. Eu fui apedrejado 1 vez só na Bolívia, mas não foi sério, não. Eu não queria me matar, não. 3 vezes em naufrágios. 1 dia e noite, 24 horas, exposto à fúria do mar. Nós não sabemos o que significa isso. Ficar boiando num mar agitado. A qualquer hora, você vai morrer. Jornadas, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Pessoas que espiaram e queriam matá-lo. Não esqueçam, 40 pessoas, depois que ele escreveu esse texto, 40 homens juraram que eles não tomariam mais uma refeição, nenhuma comida até matar Paulo. Ele era odiado demais. Por quê? Por causa do seu testemunho. O diabo queria acabar com Paulo. Mas ele não só sofria desse jeito. Quando nós lemos mais para frente, 2 Coríntios, ele diz, em versículo 28, que ele sofreu mental, emocionalmente, por causa dos irmãos. E toda pessoa aqui que trabalha com pessoas no discipulado sofre por causa disso. Porque as pessoas mostram imaturidade. E se criança mostra imaturidade, é normal. E novos cristãos, mesmo adultos, mostram imaturidade. Isso cria estresse, cria sofrimento emocional. Que coisa! E eu gostaria, meus irmãos, que vocês soubessem que
todo o seu sofrimento em favor do corpo de Cristo, que não está completo ainda. Esse texto fala de completar a palavra, chegar até o fim do mundo, confins da terra, todas as tribos e povos e línguas e nações. E para isso, precisa se sofrer. E o interessante nesse texto é que alguns vão sofrer mais do que outros. Tem algumas pessoas que evangelizam crianças e sofrem pouco. E tem outros aqui, eu estive com algumas delas, que choram por causa das crianças. Sofrem mais. É que o Espírito Santo, Romanos 8, versículo 26 e 27, diz que nós não sabemos como orar. Somos todos criancinhas na oração. Mas o Espírito vem nos auxiliar na oração com gemidos inexprimíveis. Então, quando Paulo fala daqui um pouco, no fim do capítulo 1, versículo 29, quando ele fala de sua luta pelos colossenses, ele está falando do seu sofrimento espiritual que muitos aqui sofrem para levar pessoas a Cristo. E esta ideia, este conceito de Colossenses 1, de poder sofrer com alegria, é fundamental. Imagina uma pessoa que sofre com mágoa, com ressentimento, uma pessoa que fica sofrendo por aquilo que nós cantamos esta manhã, que Deus age como Ele quer. E Ele não salvou as pessoas que você está evangelizando. Isso cria em nós uma angústia. Por quê? Qual a minha deficiência? Não é necessariamente sua deficiência. É para que nós sejamos como Paulo, que além dos sofrimentos que ele passou, como apóstolo, ele sofreu com uma luta contra o mensageiro de Satanás, um espírito. Meus irmãos, eu não entendo. Um demônio que acompanhava Paulo, além do Espírito Santo, e criava sofrimento pelo apóstolo Paulo. Paulo chama de uma estaca na carne, não um espinho, não, espinho é pequenino, não, isso é uma estaca na carne. Paulo fica pendurado nessa estaca, para quê? Para que ele não se orgulhe e não fique com soberba. Deus odeia tanto a soberba, irmãos. Tanto que diz a palavra de Deus, Tiago 4, que ele se opõe aos soberbos. E se você tem soberba um pouquinho na sua vida, você vai ter problema em evangelizar criança. Sofrimento alegre. Por que alegre? Porque a palavra de Deus diz que sofrimento produz glória. Glória. Nós estamos vendo um povo aqui glorioso. São evangelizadores. Mas alguns têm mais glória do que outros. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz que nossos sofrimentos, e Paulo que sofreu tudo que nós acabamos de falar, que esses sofrimentos produzem, a teologia do sofrimento, produzem um peso de glória acima de comparação com qualquer momentâneo
passageiro, leve sofrimento. Então, quando Paulo está sendo batido com aquelas varas romanas, quando ele estava recebendo essas 39 batidas com os açoites judeus da sinagoga, Paulo estava aumentando sua glória. O investimento cristão não é bem capitalista, financeira. Seu investimento é sofrimento pelo corpo de Cristo, para aumentar esse corpo, para a glória de Deus. Eu trouxe aqui a carta, alguns já ouviram essa carta, que foi escrita em 1807, 201 anos atrás, Adoniram Judson, convicto que ele precisava sair da terra, onde ele foi criado, lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, na colônia, e ir para a Índia. Só que ele não queria ir sozinho. Ele queria levar uma jovem chamada Anna Hasseltine. Naquela época a gente ganhava permissão para casar do pai da moça. Não ia pagar dote não, já ouvimos falar disso, mas isso não era a ideia lá. Ele escreveu a seguinte carta. Agora, imagina você receber uma carta como pai de uma moça querida como Ana. Tenho que agora pedir se o senhor poderia consentir que a sua filha se separe do senhor no mês de março que vem, para nunca vê-la mais neste mundo. Só para começar. Se o senhor poderia admitir que ela parta para longe, se subjugue aos rigores e sofrimentos de uma vida missionária. Poderia consentir que ela seja exposta aos perigos do mar, à influência fatal dos climas do sul da Índia, toda espécie de carência, pressão, degradação, insulto, perseguição, possivelmente uma morte violenta. Você consente? Consentiria com tudo isso por aquele que deixou seu lar celestial, morreu por ela e pelo Senhor também, e pelos que perecem, almas imortais, por causa da glória de Deus. Consentiria com tudo isso na esperança de logo encontrar com sua filha, no mundo da glória, com a coroa da justiça brilhantada, com as aclamações e louvor, que se levantarão para o Salvador dela dos pagãos, salvos por intermédio dela de dores e misérias eternas. Em outras palavras, sofrimento, para livrar uma pessoa de sofrimento eterno, é sofrimento alegre. Porque a comparação é impossível, é comparar o infinito com o momentâneo. E qualquer pessoa, mesmo não sendo cristão, está pronta a investir e sacrificar para ganhar milhões no fim. Por que que os cristãos são tão relutantes a ganhar glória eterna com um pouco de sofrimento? Esse texto, meus irmãos, deve ser guardado na sua Bíblia com muito carinho. Porque daqui a alguns dias você vai ter um confronto com o espinho na sua carne. Um mensageiro de Satanás que vai questionar se vale a pena se sacrificar como você está se sacrificando. Lembrem-se que todo sofrimento em favor do corpo produz eterno peso de glória. Qualquer lucro que se ganha nessa vida é
temporária. Todo lucro que você ganha na vida futura é eterna. Isto é uma diferença que não dá para nunca desprezar. É incrível. Este completar as aflições é um desafio para nós interpretar. Quando nós lemos lá no 5º selo, capítulo 6 de Apocalipse, que aquelas almas martirizadas debaixo do altar estão clamando para vingança divina, porque eles sofreram como inocentes, acusados de todo o mal que eles não fizeram. Por que que o Senhor não vinga? Ele fala através do seu anjo: fiquem quietos, aguardem até seus conservos também derramem seu sangue, e assim completar as aflições de Cristo. Não há nenhuma tribo que vai ser ganha para Cristo sem sofrimento. Não há nenhum povo lá em Uzbequistão, o Cazaquistão, o Afeganistão, tantos estamos lá no centro da Ásia. Não há nenhum povo desconhecido por nós, que nunca ouviu falar de Jesus, pode ser ganho sem sofrimento. Mas, glória a Deus, que o sofrimento é alegre. Alegre. Eu tinha como companheiro de escola, companheira de classe, Jim Elliot. Presidente da nossa classe, o Ed McCulley. E eu sabia que Jim Elliot era um jovem de oração, muito dedicado. Ele luta livre, e ele ganhava 99% do tempo. Porque ele queria um corpo que poderia servir a Deus num campo difícil, missionário. Ed McCulley não mostrou sinal de que um dia ele seria missionário. Na mesma escola que eu estudei, estudou esse piloto Nate Saint. E ainda tinha 2 outros que se aderiram ao grupo para fazer 5 jovens, com 20 e tantos anos, unidos para levar o evangelho para uma tribo no Alta Amazônia, chamado Aucas, naquela época, no país do Equador. Essa história é tão conhecida que eu não preciso nem contar. Depois de ficarem convencidos que aqueles selvagens aceitariam sua presença, que eles poderiam falar de Cristo para eles, eles aterrizaram esse aviãozinho lá na praia do rio Curaray, no janeiro de 56, a próxima vez que eu vi depois de eu sair da escola. E lá morreram todos os 5 na praia. Eles tinham decidido antes de subir na sua casa para esperar os índios chegarem, que eles não se defenderiam, não levaram nenhuma arma. Eles poderiam ter saído ilesos, mas eles não queriam esse peso no coração. Eles tinham uma teologia do sofrimento. A esposa do Roger Youderian, vieram pessoas para buscar os corpos. E um dia, poucos dias depois, o capitão, que tinha encontrado um corpo flutuando no rio, disse para o grupo: encontramos das viúvas, encontramos um corpo vestido de jeans e camiseta. E a
Barbara e o Darian, um dos 5, era Roger, disse, Roger foi o único que se vestia assim. E aí ficou confirmado que ele tinha morrido. Ela falou o seguinte, eu não vou citar todas as palavras que ela escreveu no seu diário. Roger morreu. Eu vou ter que criar seus filhos sem pai. Mas meu coração se encheu de alegria, porque ele foi digno de sua morte. Irmãos, vocês, nós, não sabemos nada. Eu não sei nada de sofrimento assim. Olhem para o texto de novo, versículo 25. Dela, a igreja, me tornei ministro. A palavra ministro, diácono. O que significa diácono? A mesma palavra que Jesus usou para descrever seu ministério, Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido. Aqui está nosso maior exemplo. Nosso chefe máximo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, usando esta palavra, e resgatar muitos da morte eterna. Nós temos o privilégio tão tremendo de cooperar nesse resgate. E a palavra que segue, a palavra oikonomia, traduzida nesta versão como responsabilidade atribuída. É a palavra dispenseiro, mordomo, administrador. É uma pessoa encarregada com o mistério do Evangelho. As riquezas do Evangelho. Eu servi, quando terminei o seminário, em 53, durante alguns meses, como dispenseiro num navio turístico nos Grandes Lagos. Eu sei o que significa carregar a chave em que se guardava toda essa comida da primeira qualidade que se produzia na América, para ser comida durante a semana que nós passamos lá nos Grandes Lagos. Então a gente ia para a despensa, tirava esses lagostas, tiramos perus, tiramos cortes das melhores de carne para serem servidos para aqueles 400 passageiros. Paulo diz que ele foi encarregado como dispenseiro do mistério do Evangelho. Mistério oculto, segurado na caixa forte da mente de Deus durante épocas. É uma palavra que se usa para a vida eterna no Novo Testamento, no plural. Épocas sem fim. E gerações. Gerações desde quando? Desde Abraão. Eu sou a 9ª geração do primeiro migrante da família, Daniel Shedd, que chegou em sul de Boston, naquela baía de Boston, 1630 e pouco. 9ª geração. Imagina quantas gerações desde Abraão, quando Abraão foi prometido que através dele as famílias todas da terra seriam abençoadas, todas elas. Quais são as famílias? O que nós chamamos hoje de etnias, culturas, povos, línguas, tribos, todos serão abençoados. E ainda não terminamos
de levar esse mistério para essas tribos de povos. Um mistério que foi oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a sua igreja. Vocês nem acham que é mistério, mas é mistério sim. Porque durante 2000 anos, a salvação era só de judeus. A ideia é que isso vai continuar para sempre. E os fariseus, que não tinham nada contra um gentio se converter ao judaísmo e ser batizado 3 vezes na água, nós só batizamos uma vez, né? Sua igreja também uma vez só, né? Com 2 rabinos, um lado, outro lado, enquanto ele jurava que guardaria os pequenos mandamentos e os mais pesados mandamentos, e que depois pagava seu meio ciclo lá no templo, na tesouraria do templo, e daí ele seria pronunciado um judeu legítimo, prosélito. Agora havia muitos tementes a Deus, era um outro tipo de prosélito que não passou por tudo isso. Ele simplesmente era uma pessoa que cria no Deus dos judeus, mas não se convertia ao judaísmo. O que os fariseus queriam? O que aqueles judaizantes e gálatas queriam? Queriam que todo mundo se convertesse ao judaísmo e que Cristo possa também ser incluído, como ele era o Messias judaico, que seriam então bons judeus completos em Cristo. Paulo diz, esse é um outro evangelho. Meu evangelho é um mistério que uma vez que Cristo habita em vocês, vocês estão salvos sem se converter ao judaísmo e guardar todas aquelas regras da lei. Meus irmãos, que alívio para nós. Talvez nós temos aqui alguns adventistas do 7º dia. Lembre, meu querido irmão, se você é adventista, que guarda o sábado e não come carne, pelo menos não carne de porco, lembrem-se que você não está guardando todas as leis. As leis são muito mais abrangentes do que isso. Porque as leis incluem todos aqueles sacrifícios, todas aquelas abluções, todas aquelas necessidades de matar uma pessoa que comete adultério. Imagina quanta gente estaria morrido aqui no Brasil. Você não está guardando a lei, você está cheirando a lei. Meus irmãos, se nós tivermos que guardar a lei, estamos todos perdidos. Graças a Deus pelo mistério, que quando Cristo habita no coração, a lei de Deus é escrita no coração e toda a lei é resumida numa só palavra ou mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e teu próximo como a ti mesmo. E você será salvo. Este mistério, versículo 27, a ele Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Essa é a única esperança. O judeu podia ter uma esperança como Paulo, que excedeu as leis do judaísmo. Ultrapassou todos seus colegas, era mais dedicado, por isso que ele queria matar os cristãos, porque ele viu que eles estavam infiltrando as sinagogas e pessoas estavam se tornando cristãos. Ele queria ver todos ou presos ou mortos. Isso resulta em versículo 28.
Versículo 28 é um resumo da maneira que Paulo pensava, era a sua cosmovisão, se quiser usar esta palavra, para descrever como ele trabalhava. E mais ou menos como vocês trabalham também. Isso que é interessante. Nós, por causa desse mistério agora ser revelado, nós o proclamamos, isto é, anunciamos o Evangelho. As verdades que todos nós somos pecadores, que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, que Ele ressuscitou, que Ele está voltando, todas aquelas doutrinas básicas do Evangelho, nós anunciamos, proclamamos, advertindo, não só falamos, olha, você tem uma opção, se quiser aceitar o Evangelho, tudo bem, se você não quer, tudo bem, não, Senhor, nós advertimos. A ira de Deus está pairando sobre todos nós. João 3:36. Aquele texto, quem não tem o filho, quem não obedece o filho, a ira de Deus, a raiva de Deus, se quiser uma palavra mais forte, paira sobre todos eles, inclusive essas crianças que não aceitam o Evangelho. Essa advertência que você tem que passar de ser objeto da ira de Deus para ser objeto de sua salvação é a grande tarefa que vocês e eu tenho. Nós advertimos e nós ensinamos, após eles aceitarem esta boa nova, que nos dá para escapar o juízo final. Esta boa nova, nós começamos a ensinar. Os irmãos notaram que esse texto aqui é uma repetição da grande comissão. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é o batismo? A declaração pública que Jesus é Senhor. Qualquer que seja a sua forma de batismo, não esqueça que é o primeiro credo da igreja, sempre foi essa. Jesus Cristo é o Senhor. E, uma vez que Ele é Senhor, começar a ensinar-nos a guardar todas as coisas que Ele nos ensinou na sua palavra. Com toda a sabedoria bíblica. O que estamos fazendo aqui, o que vocês fazem, os seus cursos de treinamento, de preparo, de ensino dos seus novos convertidos, tudo está relacionado com prática daquilo que Jesus Cristo ensinou. Para quê? Para apresentar todos esses novos convertidos perfeitos em Cristo. Meus irmãos, nesse texto aparece essa palavra 3 vezes. Apresentar. É a palavra que se usa para apresentar uma moça para o seu marido. Efésios capítulo 5, 27. Para apresentar a igreja como a noiva, sem mancha, sem mácula, sem coisa semelhante ou ruga. Tem que ser jovem. Igreja jovem. Pelo menos espiritualmente. Tem que ser avivada com muita energia. E nós temos que apresentar todos os nossos filhos na fé desse jeito, perfeitos. É tão complicado pensar que uma pessoa que aceita Cristo já está perfeito em Cristo. Em Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Romanos 8. Aqueles que ele preconheceu, esses ele chamou. E aqueles que ele chamou, ele predestinou que sejam
semelhantes, formados em imagem do seu Filho. E aqueles que ele predestinou, ele fez o quê? Justificou e glorificou. Então, essa criança que aceita Cristo, naquele mesmo dia, ele está pronto para ir para o céu. Mas, se Deus não o chamar, o resto da vida é ele tornar aquilo que ele já é. Se tornar perfeito na prática. Ele já é perfeito em Cristo. Ele tem uma justiça que não é dele, uma justiça perfeita de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que nunca fez nada errado, aquele foi de justiça em perfeição, foi feito pecado por nós, para que nós possamos trocar nosso pecado com sua justiça. Queridos irmãos, isso é o Evangelho, esse é o grande mistério, esse é o tesouro que Paulo fala no capítulo 2, versículo 3. Maravilhoso tesouro em Cristo, de modo que todas essas ideias heréticas que os colossenses estavam começando a cogitar, não valem nada, porque todos os tesouros estão em Cristo. A perfeição está nele. Para essa finalidade, Paulo luta, agonizando. É a palavra grega usada aqui. Agonizando. Os Jogos Olímpicos estão para começar. Esta é a palavra que se usa em grego para alguém que se esforça para ganhar o Jogo Olímpico. Eu acho tão fascinante que nós temos esta palavra em nossa Bíblia. 2 vezes. Versículo 29. Por isso eu me esforço lutando, agonizando, conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Essa palavra poderosa, a palavra dunamis, dunameu, e os irmãos já sabem que dunamis está relacionado com o poder de Deus na vida da gente. Então, atuando em nós efetivamente para ganhar pessoas para Cristo, para viver a vida cristã, Deus está operando poderosamente para que nós, que também lutamos com Deus para ser santos e para progredir no caminho da santidade, fazer tudo que Ele mandou na sua palavra. Eu quero que vocês, capítulo 2, versículo 1, saibam que eu estou lutando por vocês. Como Paulo nunca viu os crentes. Conhecia Onésimo, claro, ele que mandou no livro de Filemão de volta para Colossos, Onésimo. Mas Paulo não conhecia. Nem os irmãos de Laodiceia, nem os irmãos de Hierápolis, todos aqueles que estão naquele triângulo de igrejas, das cidades, no Vale do Lico. Eu estou lutando. De que maneira? Na oração. E voltamos para aquilo que é fundamental no seu ministério. Oração. Sem oração, nós não temos jeito de fazer nada. Em oração e com oração, a gente pode fazer tudo que Deus quer para a sua glória. Que nós saibamos como orar. Versículo 2, esforçem para que eles sejam, essas orações de Paulo são estas. Versículo 2, esforço para que eles sejam fortalecidos no seu coração. E o que quer dizer isso? Seu coração que tem convicções. Eu aceitei a Cristo com 4 anos. Eu fui salvo. Tenho certeza disso. Mas o meu coração era muito instável. O que Paulo está dizendo, quando uma pessoa aceita Cristo, essa necessidade de fortalecer o coração, de dar aquele músculo espiritual, que seu coração é mais tremendo máquina do mundo, máquina de carne. Músculo que não para dia e noite durante 70, 80, talvez 100 anos.
que esse coração espiritual, que agora nasceu dentro do coração dessa criança, se fortaleça para que quando ele chega a ser adolescente, e quando vem todas aquelas tentações como uma onda para inundá-lo, como um tsunami, ela não caia. Que ele fique forte. Que não seja como criança, levado de um lado para o outro, Efésios 4, por todo vento de doutrina. Mas que ele fique firme, raízes profundas. Trabalho seu é esse, ajudá-lo. É um esforço para isso. Para que eles alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão escondidos. Tem que ser cavados, estão na palavra de Deus, tem que trabalhar, tem que orar e aplicar. Meu tempo foi, mas não posso parar sem falar o versículo 6 e 7. O que diz 6 e 7? Esse é tão encorajador para todas as pessoas que trabalham com crianças. Versículo 6 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a andar nele, viver nele. Como que a criança aceita Jesus? Ele aceita como Jesus disse, você só vai entrar no reino se aceitar Jesus como criança. Quer dizer, com essa ternura de acreditar na palavra daquela professora, ou da mãe, como foi o meu caso, ou de alguma pessoa em que essa criança confia. Ele não é como aluno de universidade, que tem uma alta admiração pelo seu professor, mas ele sabe que seu professor pode errar. Essa criança não sabe nada de erro. Ele escuta você falando de Cristo, diz, deve ser verdade. Eu creio. Eu não tinha nenhuma razão para duvidar que aquilo que meus pais me ensinaram era verdade, especialmente minha mãe, que me levou a Cristo. Portanto, como aceitaram a Cristo como criança, continua firmando essa fé e afastar as dúvidas, porque as dúvidas chegarão. Chegarão na adolescência, chegarão nesse curso universitário, vão chegar durante a vida toda. Faça tudo para que as raízes sejam de uma árvore que qualquer tempestade não derruba. Andai nele. Enraizados, árvore, edificados, prédio, nele firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Deus vai levar vocês para suas casas, para igrejas e escolas, e em tudo isso vocês vão ter oportunidade de remoer estas verdades. E fazer o máximo, através da oração, de transmitir essas verdades. E quando você começa a ter coração pesado por causa daqueles que rejeitam sua mensagem, e as lágrimas começam a cair, como caíram com alguns de vocês orando comigo, não pensem que essas lágrimas e sofrimento em vão, porque sofrimento produz glória.
sofram alegremente. Deus, obrigado, Pai Celeste, obrigado por estes dias que eu tive um privilégio tão grande de conversar com meus irmãos e amigos sobre a palavra. Rogamos que eles possam ser conduzidos ao fim bom, com Cristo cada vez mais precioso, e todos os tesouros da sabedoria reveladas até nós encontrarmos todas essas verdades novas que nós descobriremos ao chegarmos no fim, na presença dEle. Vá conosco, Deus. Sabemos que nunca nos abandonarás. Tu prometeste serei com vocês até o fim do século. Quer dizer, até a segunda vinda de Cristo, e com certeza será conosco depois. Portanto, acompanhe-nos, abençoa-nos e faça que teu nome seja glorificado através de cada vida aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Do meu rei sou soldado.